gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é a ressaca literária. Sabe quando você termina um livro que ele é tão bom que simplesmente depois que você acaba ele você não consegue terminar mais nenhum outro livro? Isso se chama ressaca literária. Mas tem também aquele momento que você fica um tempo sem ler, que você perde também a vontade de ler, perde o prazer de ler. Eu já passei por isso durante o final da pandemia. Eu fiquei sem vontade de ler nada. E hoje eu vou trazer algumas dicas de alguns livros que vão te ajudar a passar por esse momento e vão te trazer de volta o prazer de ler livros. Bora lá? Então eu vou trazer 5 dicas de livros que vão te ajudar a superar esse momento de ressaca literária. O primeiro livro que eu trouxe é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro é um livro clássico da literatura brasileira. Ele já foi adaptado em séries, em filmes, em peças de teatro, em várias outras coisas. E esse livro conta a história de Zezé, um menininho que morava em um bairro pobre do Rio de Janeiro e também era de uma família pobre. E Zezé era um menininho muito arteiro. Sabe aquele meme que o menininho tem o dente torto e usa o chinelinho do Homem-Aranha? Então, esse era o Zezé. Conta uma história muito emocionante sobre as amizades que ele vai criando ao longo da narrativa, sobre suas perdas. É um livro, assim, realmente muito bonito e ele tem uma leitura muito fluida, muito tranquila mesmo de você conseguir ir lendo. E como ele é um livro curtinho, é uma leitura rápida. E o final dele também vai te destruir um pouco, porque eu chorei horrores quando eu finalizei esse livro, mas valeu a pena porque ele é muito bom. Então fica aqui essa minha dica. A próxima dica que eu trouxe é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu sou muito fã da Agatha Christie, já falei isso em outros vídeos, e foi esse livro aqui que foi o responsável por eu conhecer a Agatha Christie e ser fã do trabalho dela. Esse livro aqui conta a história de 10 pessoas que recebem um convite misterioso para ir para uma ilha. Good afternoon. Welcome to Soldier Island. Chegando lá, as pessoas se encontram. Essas pessoas elas não têm ligação nenhuma uma com a outra. E chegando lá, elas começam a conversar. E um certo dia, esse anfitrião que convidou, ele nunca apareceu na ilha. E um certo dia aparece uma pessoa morta. Aí começa todo um medo, todo um mistério em volta disso. As pessoas que estavam lá ficaram com medo porque elas não sabiam quem que tinha matado essa pessoa, a primeira pessoa que apareceu morta, quem que tinha matado essa pessoa. Então criou um certo misto de medo em todo mundo que estava lá. E ao longo da história, mais pessoas foram morrendo, até que todas morreram. Todas as pessoas que estavam na ilha, todas as 10 pessoas que estavam na ilha morreram. E quando o detetive chega lá na ilha para investigar o caso, aí começa todo esse jogo para entender quem que matou essas pessoas. A pessoa que matou, ela também morreu, ou ela tá na ilha escondida em algum canto. Então vai desdobrando para descobrir quem que é o verdadeiro assassino. Esse livro é muito bom, é de uma leitura muito fluida e muito rápida. É uma linguagem muito tranquila que eu tenho certeza que esse livro vai realmente te ajudar a sair da ressaca literária. É um dos livros que eu recomendo para todo mundo. Então fica aqui a minha dica, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. O próximo livro que eu trouxe como indicação é um livro que eu li no Kindle, que se chama O Gato que Amava Livros. Se você gosta de livro e de gato, esse livro é um prato cheio para você. Ele conta a história de um garotinho que morava com seu avô em uma cidade do interior do Japão. E o avô dele tem uma loja de livros usados. É uma loja que tem exemplares únicos, é uma loja abarrotada de livros. Mas chega um momento da história que o avô, do menino acaba falecendo. E ele percebe que, como ele tá sozinho ali, ele só tinha um avô, ele vai ter que vender essa livraria, Ele não pode ficar ali sozinho, ele vai ter que ir pra casa de algum parente. Mas até que isso seja decidido, ele fica lá tomando conta da livraria. O jovem, ele é um menino muito
antissocial, digamos assim. Ele não tem muitos amigos. Em japonês tem um termo, vou colocar aqui, porque eu não consigo falar, mas tem um termo que eles usam lá para indicar que o menino é um menino antissocial. E ele não tem muitos amigos na escola. E ele fica lá na livraria. E certo dia aparece um gato chamado Tigre. Esse gato, ele é muito parecido com o gato da Alice no País das Maravilhas. Eu acredito que o autor deve ter se inspirado, né, no gato da Alice, porque ele é realmente muito parecido. E esse gato começa a conversar com ele, falar algumas coisas. E certo dia ele lança um desafio que o jovem tem que fazer. O jovem, ele atravessa, né, as prateleiras e como se ele fosse transportado para um outro mundo, como se fosse a Alice mesmo, né, porque a Alice ela cai no buraco e ela vai para um outro mundo. E o menino ali, ele atravessa as prateleiras dos livros e vai para um outro mundo também. E nesse outro mundo ele tem que fazer alguns desafios, algumas aventuras, e todas essas aventuras envolvem salvar os livros de algum dos vilões. E ele vai acontecendo, vai salvando os livros, vai finalizando os desafios, até que certo dia ele tá na livraria, né? Ele volta, né? Ele consegue voltar, tá na livraria, e uma garotinha aparece. Essa garotinha é a única amiga que ele tem na escola, porque, como eu falei, ele era um garoto um pouco mais antissocial, ele não tinha muitos amigos na escola. Mas essa era a única garotinha que realmente se importava com ele. E ela percebeu que ele não estava indo mais às aulas. E ela passava lá na biblioteca para entregar o dever de casa para ele, né? Certo dia, a garotinha estava na livraria e o gato apareceu. E ela também conseguiu ver que o gato falava, o gato conseguiu falar com ela. E eles acabaram indo juntos para mais um desafio. Ela acabou indo para um desafio também. E a história é basicamente isso. E, nossa, sério, eu gostei muito de ler esse livro, porque quando você tá lendo, você vai criando na sua mente, né, imagens como se você estivesse assistindo um filme, né, do livro. Então você vai criando aquilo na sua mente. E eu ainda tenho muito viva, assim, as memórias que eu consegui, as cenas, né, que eu consegui criar na minha cabeça sobre esse livro. É um livro muito bonito e traz uma mensagem de que você precisa salvar os livros, que você precisa salvar a literatura. Então fica aí a minha dica do O Gato que Amava Livros. É um livro realmente muito, muito bom e eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar a sair da ressaca literária. O próximo livro que eu trouxe como dica, eu também li. Eu li ele físico, mas eu não tenho ele físico aqui. Mas é Daisy Jones and Six. Esse livro, ele é um livro assim, bem tranquilinho, não é um livro que vai te fazer ficar pensando nas coisas, que vai te trazer alguma reflexão muito profunda. É aquele livro que você quer ler sem ter que pensar muito sobre o que você está lendo. Esse livro conta a história da formação de uma banda fictícia, essa banda não existe, e ele é escrito como se fosse um documentário. Então, a pessoa está fazendo algumas entrevistas para os integrantes da banda. Quando o livro está contando a história, a banda já não existe mais. Então ele vai contando desde a formação da banda, as histórias que eles foram nos shows e tal. É um livro assim bem tranquilinho para ler. Ele também não é muito longo, ele é um livro curto, então você consegue ler rapidinho. E tem essa história mais assim para você ler algo que não te vai ficar fazendo pensar muito. É um livro mais para você relaxar. E ele também tem uma série desse livro que acho que tá na Netflix ou na Amazon Prime, não tenho certeza. Mas fica aí a minha indicação. É um livro bem tranquilinho para ler e acho que você vai gostar também e vai te tirar da ressaca literária. O próximo e último livro aqui dessa lista de livros que eu indiquei é o De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Esse livro eu li recentemente, mas eu faço questão de indicar ele para todo mundo, de indicar ele em várias listas que eu puder, porque foi um livro muito, muito bom que eu li. E eu também li ele rapidinho, porque ele é um livro curto, eu li ele no Kindle também. E ele conta a história de um jovem negro que ingressou numa universidade através das cotas. O livro inicia lá nos anos 2000, que é quando as cotas foram implementadas. Então o livro vai contando a trajetória desse menino, desse jovem, na universidade, todos os
percursos que ele tem que percorrer, os desafios que ele tem que enfrentar. E esse livro te faz perceber que as cotas sim são muito importantes, mas não só elas, é preciso outros âmbitos também serem apoiados para a pessoa conseguir se manter em uma universidade. Então o menino ele enfrenta desafios econômicos, desafios da estrutura familiar, porque ele é um jovem negro e o curso dele era integral e ele tinha que cuidar da avó dele, que era doente. Então a única pessoa que conseguia manter a casa era a tia dele, que trabalhava com limpeza, né, faxina na casa das pessoas. Então ele não tinha dinheiro às vezes para pegar o ônibus para ir para a faculdade, ele tinha que pedir dinheiro emprestado dos amigos dele. E outro ponto que ele levanta também, ele fala sobre que ele não via outras pessoas como ele na universidade, ele não tinha uma identificação lá das pessoas, do convívio dele, assim. Então, te faz pensar sobre muitas coisas. Me fez pensar muito sobre isso. Eu li ele, já terminei de fazer algumas semanas, mas eu ainda tô com esse livro na minha cabeça. E me deu muita vontade de ler outras coisas do escritor, que ele escreveu também o livro O Avesso da Pele, que inclusive foi... eu não sei se está proibido ou não, mas eu vi que tentaram proibir esse livro em algumas escolas e tal. E eu ainda quero muito ler esse livro, O Avesso da Pele, mas de onde eles vêm é incrivelmente incrível esse livro, sabe? É muito, muito bom, que te faz pensar, que te faz... Porque é bom você ler livros que não te fazem pensar, que você só quer, tipo, só quero esparecer, só quero ler. Mas livros que te fazem pensar e te fazem ver o seu dia a dia, sabe? Perceber coisas do seu dia a dia é uma leitura muito rica. Então eu recomendo muito esse livro, porque ele vai te trazer de volta o gosto pela literatura e você vai querer ler outras coisas do escritor ou ler outros livros. Bem, mas essa foi a minha dica. Esse vídeo não tinha a intenção de ser uma resenha dos livros, mas era só mesmo uma indicação e falar o que eu achei de cada livro, para você conseguir sair dessa ressaca literária e retomar o prazer da leitura. Me conta aí se você já leu algum desses livros ou qual livro você indica para alguém sair da ressaca literária. Deixa aqui nos comentários para outras pessoas conseguirem ver as suas dicas também. E foi isso. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!